Imagina acordar e descobrir que a rodovia marítima mais vigiada e vital do mundo foi privatizada da noite pro dia. Uhum. E não apenas privatizada, sabe? Mas o pedágio para atravessar agora só aceita pagamentos em criptomoedas. Totalmente fora do radar financeiro ocidental. É um cenário quase surreal, na verdade. Exatamente. Hoje é quinta-feira, 26 de março de 2026, e um conflito que, à primeira vista, parece uma disputa regional no Oriente Médio, está silenciosamente reescrevendo as regras do sistema financeiro global e, alterando o preço de absolutamente tudo que a gente consome. Com certeza. A sensação de segurança que o mundo ocidental tinha sobre o controle dessas rotas comerciais evaporou, sabe? Em questão de semanas. Nossa, sim. O que temos pela frente é um cenário onde a força militar bruta está sendo contornada por táticas que, francamente, ninguém em Washington ou Bruxelas previu com a devida gravidade. Para quem nos ouve, a nossa mesa de hoje, na nossa análise de hoje, está coberta com uma pilha formidável de fontes. Temos relatórios de inteligência militar vazados, despachos diplomáticos urgentes, análises geopolíticas e dados frenéticos de um mercado financeiro à beira de um ataque de nervos. Uma tempestade perfeita. Sim, e a missão deste nosso mergulho profundo é conectar esses pontos aparentemente isolados. Então, certo, vamos desempacotar isso, porque a narrativa oficial e a realidade no terreno estão contando duas histórias completamente opostas, não é? A Casa Branca fala em vitória iminente, mas os dados nos mostram um estrangulamento físico brutal. O descompasso entre a retórica e a realidade é de fato a contradição central desta crise. Quer dizer, a Casa Branca adotou uma narrativa de força esmagadora. Vimos o presidente Donald Trump emitir um ultimato inicial de 48 horas para que o Irã reabrisse o Estreito de Hormuz. Ameaçando a infraestrutura elétrica. Exato. A ameaça era clara, ou reabrem a passagem ou toda a infraestrutura elétrica do país será destruída. A retórica oficial que circula é que o Irã foi obliterado militarmente e estaria, nas palavras do governo, implorando por um acordo. Mas a cronologia desses ultimatos revela a fragilidade dessa narrativa, sabe? Aquele prazo de 48 horas não se sustentou de jeito nenhum. Nem um pouco, foi estendido para 5 dias. Sim, e agora as nossas fontes militares mostram que foi prorrogado novamente para 10 dias, empurrando a data limite para o dia 6 de abril. E enquanto esses prazos são empurrados para frente, o Irã não está recuando. Eles adotaram uma estratégia de estrangulamento. Uma das fontes aponta um dado alarmante. O do porto de Fujairah? Esse mesmo. O Irã destruiu 60% da capacidade do porto de Fujairah nos Emirados Árabes. E a gente precisa entender a mecânica do porquê esse porto específico ser o alvo principal. Fujairah não é apenas um porto qualquer, sabe? É a principal válvula de escape do Oriente Médio. Ele permitia que o petróleo contornasse o Estreito de Hormuz através de oleodutos terrestres e fosse carregado, diretamente no Golfo de Omã. O que é uma vantagem logística absurda. Gigantesca. Esse porto escoava 25 milhões de barris de petróleo por dia. 25 milhões. Com a destruição de 60% da sua capacidade, agora consegue escoar apenas 9 milhões de barris. O Irã, essencialmente, tapou a única rota alternativa viável. Para visualizar isso em termos de assimetria, é como gastar $1 bilhão em um sistema de segurança residencial de última geração, sabe, com lasers, reconhecimento facial, guardas armados, apenas para ter a casa invadida porque alguém simplesmente cortou o cabo de energia de $5 que ficava do lado de fora. Essa é a analogia perfeita. Os Estados Unidos têm porta-aviões imponentes, mas o Irã neutralizou essa vantagem com ferramentas muito mais simples e, muito mais baratas. O que é fascinante aqui é como o poder militar convencional americano, que sempre ditou as regras na região, se tornou ineficaz nesse cenário específico. Grupos de ataque de porta-aviões são inúteis contra a ameaça atual no Estreito de Hormuz. Por causa das minas, né? Exatamente, porque o Irã espalhou minas navais clássicas pela água. É uma tecnologia antiga, barata, extremamente difícil de limpar. E o calcanhar de Aquiles revelado nos relatórios é que os Estados Unidos já não possuem mais uma frota especializada de navios caça-minas de prontidão na região. Uau!
Eles não têm os navios lá? Não tem. Eles dependem dos aliados europeus para esse tipo de varredura. Mas a Europa se recusa categoricamente a entrar neste conflito. E não é apenas tecnologia do século XX que está sendo usada contra os americanos. Os relatórios de inteligência confirmam que o Irã conseguiu abater um F-35 americano. Isso foi um choque absoluto nos corredores do Pentágono. Sim, estamos falando de um caça stealth, uma maravilha tecnológica projetada especificamente para ser invisível aos radares. O fato de o Irã conseguir rastrear e abater essa aeronave logo após ter sua própria defesa aérea dizimada em ataques anteriores indica algo muito maior acontecendo nos bastidores. Indica uma transferência de tecnologia em tempo real. A conclusão dos analistas é que o Irã quase certamente recebeu apoio de ponta, possivelmente da Rússia ou da China, para conseguir esse feito. Faz todo sentido. Sim. Além disso, o regime usou a geografia contra os aliados americanos. O Irã ameaçou destruir as usinas de dessalinização dos países vizinhos. Em monarquias do Golfo cercadas por deserto, destruir uma usina de dessalinização significa cortar o acesso imediato à água potável. Nossa Senhora. O colapso social seria instantâneo, muito antes de qualquer bomba cair nas cidades. O que nos leva a uma pausa necessária para conectar essas peças, sabe? Se a força militar mais poderosa do mundo está paralisada por minas navais e ameaças a usinas de água, por que não simplesmente executar o bombardeio massivo que foi prometido no ultimato? Por que continuar adiando? É a grande pergunta. A resposta que os dados nos dão não está nos campos de batalha do Oriente Médio, mas nos pregões de Wall Street. O verdadeiro campo de batalha que forçou o adiamento do ataque é o mercado de títulos do Tesouro americano, o famoso bond market. Os relatórios mostram que na véspera do vencimento do primeiro ultimato, os juros dos títulos do Tesouro americano quase bateram a marca de 5%. Espera. Vamos fazer uma pausa nesse número de 5%. Para a audiência que não acompanha o mercado de títulos diariamente, por que um rendimento de 5% sobre a dívida americana é a linha vermelha mágica que consegue interromper uma operação militar de grande escala? Excelente ponto, porque os títulos do Tesouro americano são a base, a fundação de todo o sistema financeiro global. Quando o rendimento desses títulos dispara para 5% de forma abrupta, significa que o custo para o governo americano financiar a sua própria dívida trilionária se torna quase insustentável. Entendi. Além disso, juros tão altos aspiram a liquidez do mercado. Financiamentos corporativos congelam, as taxas de hipotecas disparam e o mercado de ações entra em queda livre. Um ataque militar massivo traria tanta incerteza que empurraria esses juros muito além dos 5%. Causando um colapso. Provocando um colapso imediato e devastador na economia global. Washington não recuou por medo dos militares iranianos. Recuou por medo do próprio colapso financeiro. E a cereja do bolo nos relatórios diplomáticos e financeiros é a movimentação suspeita pouco antes desse recuo estratégico. Nossas fontes indicam investigações sobre um volume massivo de insider trading, o uso de informações privilegiadas em Wall Street. Isso é assustador. Muito. Minutos antes do anúncio oficial do adiamento na Casa Branca, grandes apostas foram feitas comprando ações do índice S&P 500 e operando a descoberto no mercado de futuros de petróleo. Alguém com muito capital sabia exatamente que os mísseis americanos não sairiam dos silos naquele dia. E enquanto Washington recalcula seus riscos financeiros, o Irã aproveitou o vácuo para executar o que talvez seja a manobra mais audaciosa desta crise. O pedágio. O pedágio? No meio desse impasse no Estreito de Hormuz, eles não bloquearam a passagem totalmente. Eles a privatizaram. É impressionante. Estabeleceram um pedágio fixo de $2 milhões para cada navio petroleiro cruzar o estreito em segurança. E a genialidade do ponto de vista do regime é que esse valor não transita pelo sistema bancário ocidental. O petrodólar, que sustenta a hegemonia americana há décadas, está sendo evitado, tipo à luz do dia. É aqui que a mecânica se torna surreal. Eu confesso que fiquei impressionada lendo isso. O pagamento desse pedágio de $2 milhões é feito em Petro Yuan,
ou, ainda mais surpreendente, através de criptomoedas e usando a blockchain Tron. A escolha da Tron não é por acaso. Exato. Os relatórios destacam a escolha da rede Tron porque ela confirma blocos de transações em cerca de 3 segundos. É rápido demais para ser interceptado. 3 segundos é uma eternidade menor que o sistema SWIFT tradicional. Exatamente. O dinheiro escapa das sanções passando por corretores de balcão, os chamados agentes over-the-counter, no Oriente Médio ou em Hong Kong, e depois é convertido em ouro físico, direto na Bolsa de Xangai. Enquanto isso acontece com os ocidentais, navios de bandeira russa e chinesa cruzam o Estreito de graça ou com descontos pesados. O que grandes alianças como os BRICS passaram a última década tentando desenhar em fóruns diplomáticos, quer dizer, uma infraestrutura financeira imune à jurisdição de Washington, o Irã conseguiu forjar sob fogo cruzado. Em poucas semanas. Em menos de 3 semanas. É um sistema paralelo e altamente funcional. Mas espere um pouco, precisamos desafiar essa logística, sabe? Se os Estados Unidos sabem que esse pedágio existe, conhecem o valor, sabem a rota dos navios, por que não simplesmente bombardeiam quem está cobrando ou rastreiam e bloqueiam as contas nos portos? Como isso se mantém de pé com a Marinha Americana logo ali? A dificuldade de neutralizar isso está justamente na arquitetura do sistema. Não existe um guichê de pedágio flutuando no mar para ser bombardeado. Todo o processo funciona de forma descentralizada. Pensa bem, um navio se aproxima do estreito. Certo. Simultaneamente, do outro lado do mundo, um corretor faz a transferência em criptomoeda. A blockchain confirma em 3 segundos. Em terra firme, no Irã, membros da Guarda Revolucionária verificam o recebimento e simplesmente emitem uma autorização via rádio VHF para a tripulação passar. Via rádio? Que coisa analógica e digital ao mesmo tempo. Sim, eles realizam uma checagem de antecedentes rápida da carga dos donos do navio e da tripulação. Tudo de forma invisível. Bombardear o estreito não apaga a blockchain, e afundar os navios que pagaram pedágio apenas destruiria a própria oferta de petróleo do acidente. Certo. Nós acabamos de minas navais antigas para contratos invisíveis em blockchain em questão de minutos. A linha condutora aqui, para ancorar nossa exploração, é a descentralização. Seja evitando um porta-aviões usando minas dispersas pelo mar, seja contornando o Departamento do Tesouro americano usando criptomoedas, o Irã está utilizando táticas descentralizadas para paralisar um poder centralizado. Um poder hipercentralizado, diga-se de passagem. Exatamente. E é aqui onde a coisa fica realmente interessante. Porque enquanto a guerra financeira acontece de forma invisível, a guerra de narrativas está ganhando tipo contornos distópicos. O campo de batalha psicológico é tão crítico quanto o físico nesse momento. Estamos assistindo à maturação da guerra híbrida impulsionada por inteligência artificial. A mídia estatal iraniana começou a circular um vídeo de propaganda gerado por IA, com um impacto visual brutal. Aquele da Estátua da Liberdade. Esse mesmo. O material associa os Estados Unidos a atrocidades históricas, mas o clímax do vídeo mostra a Estátua da Liberdade com a cabeça substituída pela de Baal. Baal? A figura bíblica? Sim, uma antiga divindade frequentemente associada ao sacrifício e demonizada nas tradições do Oriente Médio. O vídeo termina com essa estátua sendo aniquilada por um míssil. O objetivo não é convencer o Ocidente, sabe? É enviar uma mensagem visceral ao Sul global de que a resistência contra o Império não só é possível, mas está em pleno andamento. Mas Washington não está apenas recuando e assistindo a vídeos no YouTube. As inteligências mostram uma movimentação militar massiva. Os Estados Unidos enviaram 2.500 fuzileiros navais em navios de assalto anfíbio e estão, neste exato momento, posicionando a famosa 82ª Divisão Aerotransportada, o alvo que todas as fontes apontam, a Ilha de Karg. A Ilha de Karg é o coração do regime. Sim. Para dimensionar para quem nos ouve, essa pequena ilha processa cerca de 90% de todas as exportações de petróleo do Irã. A lógica americana é cortar a garganta económica do regime de uma vez por todas. No entanto, uma invasão da Ilha de Karg não é apenas uma manobra tática de negação de recursos. Se forças terrestres americanas pisarem nessa ilha, isso se torna uma ameaça existencial a um regime que já está desmoronando internamente. E quando olhamos para as fontes sobre a política doméstica iraniana, vemos a imagem de um animal acuado. E a brutalidade dessa política interna está nos relatórios. Para manter a ordem sobre toda essa pressão externa, o regime intensificou uma onda de execuções.
A fonte cita especificamente o caso de Saleh Mohammed, um jovem lutador de apenas 19 anos, sabe? Executado após o regime utilizar confissões extraídas sobre tortura. Essa repressão extrema está enfurecendo e alienando a população civil ao nível sem volta. Um caldeirão prestes a explodir. Com certeza. E há rumores fortíssimos de que o filho do líder supremo, Mojtaba Khamenei, foi completamente isolado. A leitura prática é que a Guarda Revolucionária assumiu o controle total e formou essencialmente uma junta militar. Se conectarmos isso ao cenário maior, vemos uma junta militar que não responde mais a políticos ou clérigos moderados. E isso nos leva diretamente ao ponto de não retorno desta crise. A inteligência ocidental confirmou que o Irã possui, hoje, cerca de 440 quilos de urânio enriquecido a 60%. E nós precisamos explicar a física e a gravidade por trás dessa porcentagem, porque 60% não soa como 100%. Mas o abismo entre esses números é uma ilusão técnica, correto? É totalmente contraintuitivo. A mecânica do enriquecimento de urânio é o seguinte: o grande obstáculo tecnológico é enriquecer o urânio de seu estado natural, que é menos de 1%, até a marca dos 20%. É aí que o esforço principal está. Exato. Isso consome quase todo o tempo e os recursos das centrífugas. O salto de 20% para 60% é muito rápido. E, fundamentalmente, não existe nenhuma justificativa civil no mundo para enriquecer urânio a 60%. Esse nível já é considerado a antessala do grau militar. Nossa! O salto final de 60% para os 90%, que é o necessário para uma arma nuclear, não leva meses, leva dias ou semanas. Com 440 quilos desse material, a estimativa é que eles teriam o suficiente para montar rapidamente cerca de 11 bombas nucleares. Então, se os Estados Unidos decidem lançar a 82ª Divisão Aerotransportada na ilha de Karg, eles não estarão enfrentando apenas um exército convencional? Nem de longe. Estarão pressionando uma junta militar implacável, sem apoio popular, que tem material suficiente para construir um arsenal nuclear em tempo recorde e que não tem absolutamente mais nada a perder. É o cenário do pior pesadelo da diplomacia internacional. A inteligência ocidental claramente subestimou a resiliência descentralizada desse aparato militar iraniano. Eles calcularam a força, mas ignoraram a capacidade de adaptação em um cenário de sobrevivência pura. E agora precisamos trazer isso das altas esferas da geopolítica tática direto para a vida cotidiana. Porque toda essa complexidade de urânio, porta-aviões e blockchains não fica contida lá no Oriente Médio. Ela está literalmente alterando o custo de vida para as pessoas no mundo inteiro hoje. Os mercados não estão esperando para ver o final da história. O impacto na economia real é imediato e é brutal. O barril de petróleo já bateu a faixa de 107 a 110 dólares. Um salto gigantesco. Gigante. E as nossas fontes incluem notas do Goldman Sachs projetando que o preço atingirá 120 dólares a curto prazo. E há análises ainda mais pessimistas que prevêem o barril a 150 ou até 200 dólares caso haja qualquer escalada física em direção às instalações nucleares ou à ilha de Karg. E o reflexo disso chega super rápido, né? A inflação nos Estados Unidos, que tentavam controlar, disparou novamente para 4,2%. Isso afeta as taxas de juros globais, freia o PIB e devora o poder de compra da população em todos os continentes. Mas vamos olhar para os detalhes logísticos que afetam, por exemplo, o Brasil e grande parte do sul global. O Estreito de Hormuz é quase sempre associado a navios petroleiros, mas há outra mercadoria vital que passa por ali. Os fertilizantes. Exato. Os relatórios mostram que a região é uma artéria essencial para o escoamento de potássio e amônia. E qual é a importância prática disso para a nossa audiência? Potássio e amônia são a base dos fertilizantes modernos. O mundo não planta a sua comida sem eles. Se o trânsito no estreito fica arriscado, o seguro dos navios dispara, o custo do fertilizante explode e a colheita do agronegócio encarece. No final dessa cadeia, o preço do pão, da carne e dos vegetais na mesa de quem nos ouve sobe drasticamente. É o efeito borboleta na economia real. Sim, uma minagem naval no Golfo significa literalmente comida mais cara no supermercado local.
O custo da energia e o custo da alimentação formam um imposto mais regressivo do mundo. E, politicamente, essa crise fraturou as alianças históricas na região de uma maneira que vai impactar a estabilidade por décadas. O mapa diplomático do Oriente Médio se dividiu em dois grandes blocos novos e inusitados. Então, o que tudo isso significa? Vamos detalhar essa nova arquitetura. Temos, de um lado, o que os relatórios chamam de coalizão abrâmica. Essa coalizão reúne Israel, Emirados Árabes Unidos e Marrocos, com laços cada vez mais estreitos com países como a Grécia e a Índia. O foco desse bloco é puramente pragmatismo econômico, desenvolvimento tecnológico e uma rejeição absoluta ao extremismo armado, que desestabiliza o comércio. Eles querem estabilidade para lucrar. Exatamente. Eles querem segurança para fazer negócios fluírem rumo à Ásia e à Europa. E, em resposta a isso, temos a formação da coalizão islâmica. Liderada pela Arábia Saudita, Turquia, Paquistão e Catar. Ao contrário da coalizão abrâmica, o objetivo principal deste grupo não é necessariamente a inovação tecnológica, é a manutenção da ordem e evitar o colapso de estados vizinhos fracos. Eles são focados em evitar mudanças brutais de fronteiras que poderiam gerar milhões de refugiados. A ironia e a surpresa que os despachos diplomáticos evidenciam é ver a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que sempre foram parceiros quase siameses na região, agora em blocos diferentes. E não apenas em blocos diferentes, mas ativamente financiando lados opostos em guerras por procuração. Os relatórios mostram que eles estão apoiando facções rivais em conflitos devastadores, no Sudão e no Iêmen. Então, qual o impacto disso para a ordem mundial estabelecida? Significa que a estratégia americana de pressão máxima não apenas falhou em domar o Irã, mas resultou na fratura irrevogável do próprio sistema de alianças de Washington no Golfo. Durante décadas, os Estados Unidos atuaram como grande árbitro do Oriente Médio, sabe? Se houvesse uma disputa, Washington resolvia. Eles davam a palavra final. Sim. Mas hoje, os países do Golfo perceberam que a proteção americana tem limites operacionais. Eles passaram a agir com agendas próprias, totalmente independentes e muitas vezes em contradição direta com os interesses da Casa Branca. O poder de ditar as regras foi pulverizado. E é fascinante notar como a política externa, que costuma ser um tema de fundo nas eleições domésticas, agora vai ditar quem ganha e quem perde nas urnas pelo mundo afora. A inflação, gerada pela crise dos fertilizantes e pelo choque do petróleo, será o juiz implacável das democracias ocidentais nos próximos anos, não os debates ideológicos locais. Exatamente. A economia do dia-a-dia dita as regras do jogo eleitoral. Para sintetizar a enormidade da nossa jornada de hoje, nós começámos olhando para porta-aviões americanos multibilionários que foram forçados a parar porque minas navais antigas foram espalhadas no mar. Vemos como o bloqueio dessa via não é mais apenas físico, mas financeiro, com o Irã montando uma guarita de pedágio descentralizada e cobrada em criptomoedas para escapar do dólar. Discutimos como uma junta militar encurralada, enfrentando uma ameaça de invasão na ilha de carga, está a poucos passos de enriquecer urânio suficiente para um arsenal nuclear formidável. E tudo isso conectado. Sim. E por fim amarramos tudo isso à dura realidade de como o bloqueio da amônia e do potássio vai encarecer a comida na mesa de cada pessoa que acompanha a nossa análise de hoje. Um cenário de mudança estrutural imensa. E para deixar um desafio intelectual para a nossa audiência refletir ao longo dos próximos dias, nós fomos condicionados por livros de história a imaginar que grandes transições geopolíticas, como o fim do mundo unipolar ou o abandono do dólar como moeda de reserva, aconteceriam de forma civilizada. Em salas bem iluminadas. Exato. Que veríamos grandes cúpulas da ONU, tratados assinados em reuniões luxuosas na Europa, chefes de Estado trocando apertos de mãos sorridentes. Mas, e se a história for sempre escrita de forma muito mais crua? E se a verdadeira transição para um mundo multipolar estiver nascendo neste exato minuto? Não por meio de diplomacia engravatada, mas sendo imposta sob fogo cruzado, validada por transações invisíveis de blockchain em 3 segundos e vigiada por drones baratos pairando sobre as areias de um deserto. Uau! É uma mudança de paradigma que abala as nossas certezas. A máquina centralizada da economia global não está apenas perdendo uma engrenagem. Sabe, as próprias regras da física que faziam essa máquina funcionar estão sendo reescritas diante dos nossos olhos por sistemas descentralizados.
Queremos agradecer a companhia de toda a nossa audiência por mais este mergulho profundo. Foi uma análise densa, mas muito necessária. Sem dúvida. Continuem questionando as narrativas oficiais, busquem compreender os mecanismos e as conexões invisíveis, e nós estaremos aqui na próxima exploração para desempacotar tudo isso mais uma vez. Até lá!